Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, para quem está chegando agora e ainda não conhece a gente, eu sou Ana Beatriz, coach e corretora de imóveis. E eu sou a Ana, Ana Carolina, designer de interiores. bem, e não, nós somos irmãs e sócias, e hoje a gente vai estar fazendo a live nesse formato aí diferente, que eu vou estar um pouco entrevistando a Ana, porque a gente está em locais diferentes. Não é para quem está aqui, né, e ainda não sabe do que é o nosso assunto decorar para vender, é bom a gente falar um pouquinho que é uma decoração própria para o mercado imobiliário. É uma decoração para preparar os imóveis para venda, para locação de temporada, né? Um nicho, um segmento dentro do design da decoração. E a gente vai falar um pouquinho, já que nós somos essa dupla de designer e corretora imobiliária. Então vamos lá. Ana, eu acho que a primeira coisa para a gente poder começar e falar que eu acho que muitas pessoas confundem o seguinte: a gente está falando aqui três habilidades que irão impulsionar o escritório de interiores. E eu acho que a primeira coisa que vem à mente, eu queria saber delas que estão assistindo a gente, vocês meninas que estão assistindo, estamos vendo aqui algumas figuras, nossas seguidoras queridas, e também algumas alunas. Conta pra gente aí, se você é arquiteta, se você é designer, qual é a sua área de atuação, se você já é homestager. E eu queria saber se você sabe quais são essas três habilidades que vão ajudar você a impulsionar o seu escritório de interiores. Eu tenho a impressão, Ana, que a grande maioria das alunas, das seguidoras, e aliás, eu acho que até de outras profissões, tem a expectativa que essas habilidades sejam habilidades técnicas. Como, por exemplo, para um escritório de interiores, poderia ser uma habilidade de desenhar, poderia ser aprender um programa que faz 3D, um layout, Realidade virtual. exatamente. Pode ser alguma ficar por dentro de tendências, enfim, eu acho que a grande maioria das profissões, e dentro do coaching isso também acontece muito, é a pessoa querer consumir cada vez mais conteúdo técnico. Enquanto que, na verdade, a gente entende, e isso é o que a gente passa muito para as nossas alunas, é de fazer um complemento das habilidades com habilidades de empreendedorismo, e é sobre alguma dessas habilidades que a gente vai estar falando aqui hoje, e principalmente também dessa mentalidade, sabe? Da mudança de mentalidade, de entender que vocês não são só profissionais liberais, vocês são empreendedoras, vocês são empresárias, nós somos, né? E muitas vezes isso se confunde pelo fato da pessoa não ter, às vezes, funcionários, ela está trabalhando de home office, então ela não tem um escritório físico, então ela não tem aquela rotina de estar indo trabalhar, e isso se confunde um pouco. A profissional liberal que está fazendo home office, que ainda não tem uma carreira de repente tão estruturada, ela não se vê como empreendedora. E aí eu queria que você compartilhasse aí um pouquinho, que a gente vai falar quais são essas três habilidades e a importância delas, e também como desenvolver essas habilidades. Eu acho que, em primeiro lugar, falar um pouco do empreendedorismo, né? Porque, exatamente como você falou, muitas vezes nós, como pequenas profissionais, pequenos escritórios, a gente não se vê como um empreendedor, a gente se vê como um simples prestador de serviço. Só que empreender é bem mais do que, né? Quer dizer, empreender muitas vezes é um pouco confundido, né? Afinal, qual é o significado de empreender? E eu gosto de usar o seguinte significado: é você ter autonomia
para usar suas competências para criar algo novo, né? Então, você pode usar suas competências que sejam técnicas, mas também suas habilidades, que são complementares, justamente para você fazer essa casadinha e se desenvolver e se diferenciar, né? Muitas vezes dos outros profissionais que têm basicamente a mesma formação que você. Então, como você se diferenciar? Você tem que trazer algo que seja único, que sejam habilidades e preferencialmente habilidades complementares à sua formação técnica. E é isso que vai fazer, de um modo geral, você se ganhar uma certa referência, ganhar uma certa autonomia e ganhar também um certo destaque. Porque são essas habilidades extras à sua competência profissional e técnica que vão fazer você ser mais... você ter, principalmente, né? Proatividade, liderança, que são as habilidades que a gente está falando hoje, certo? Então, temos que nos ver como empreendedoras de uma forma que possamos levar as nossas competências para criar algo novo e nos destacar com essas habilidades dos outros profissionais da nossa área, tá? Uhum. Perfeito, Beleza. Ana. Tem uma outra colocação que eu quero fazer, que eu acho que é um outro erro que muitas pessoas cometem. Quando a gente fala de empreendedorismo, a pessoa pensa que ela vai aprender empreendedorismo numa pós-graduação ou num MBA ou até numa faculdade de administração. E eu, como eu já fiz, eu posso dizer realmente com propriedade que eu sou formada pela Fundação Getúlio Vargas em MBA, em gestão empresarial, e eu posso dizer com propriedade que lá, na verdade, a gente não aprende a empreender. Porque o empreendimento, ser empreendedor é algo que a gente só consegue aprender na prática. Por mais que a pessoa fale, tenha inúmeras teorias sobre esse assunto, o que é ensinado de fato no MBA, e na pós, etc., é toda a parte teórica e é muito mais voltada para quem trabalha, para quem está procurando uma função executiva, né, em alguma grande empresa. Forma executivos, mas não forma a pessoa que quer botar a mão na massa. Eu, por exemplo, já fiz vários cursos do Senac, do Sebrae, que foram muito mais ricos do que para botar a mão na massa, né? Foram muito mais ricos do que uma formação na Fundação Getúlio Vargas, porque é totalmente voltado para a prática. E é isso que eu acho que muitas vezes as pessoas perdem um pouco essa concepção, né? Elas perdem essa percepção, porque na realidade o que a gente precisa para desenvolver o empreendedorismo é colocar a mão na massa. E não tem jeito de ir desenvolvendo essas habilidades. Com Não é certeza. verdade? Acho que a confusão dessa concepção de pensar sempre que a técnica, né, o conhecimento formal, né, de administração ou de um MBA de negócio vai te trazer o empreendedorismo. E o empreendedorismo é um espírito, né? Na verdade, certo? É uma vontade de você criar algo novo, né? Com certeza. E na E mais do verdade, que assim, isso, aí com valor, né? Algo que tenha valor. Porque se é algo quando que você seja. fala de espírito, eu acho que dá um pouco a impressão de algo subjetivo, tá? E aí eu quero trazer então um pouco a gente para objetividade de falar sobre características e habilidades. E a gente vai falar hoje sobre 3, porque realmente são muitas, são inúmeras
habilidades que o empreendedor precisa desenvolver para ele ser bem-sucedido. Mas a gente vai enumerar aí 3 habilidades, que eu vou falar agora quais são, para a gente poder passar um pouco para vocês dessa experiência e dessa prática da vivência aí, principalmente da Ana. Então, vamos lá. A primeira delas é liderança. A segunda delas é proatividade. E a terceira é disciplina. Então, essas foram as 3 principais características que a gente elencou para falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E aí, vamos lá, Ana. Eu vou falar, então, primeiro sobre liderança e eu vou falar o sentido aqui. Eu procurei a definição de liderança, de liderar, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é essa liderança na prática de um pequeno escritório de interiores. Então, o que é saber liderar? Saber liderar é dirigir pessoas, ou seja, saber atraí-las, saber inspirá-las, influenciar comportamentos que atraiam bons resultados. Mas na prática, um líder pode ser uma pessoa que se destaca, né, de maneira informal e pode ser também uma referência dentro de um grupo que motiva e que serve de exemplo para os demais. Então, vamos falar um pouquinho assim sobre a liderança dentro do escritório de interiores? Então, eu gosto de primeiro diferenciar um líder de um chefe, né? Às vezes de brincadeira, no local de trabalho, no escritório, até na obra, fala: ô chefe, a minha chefinha, eu não quero ser uma chefe. Por quê? A chefe, ela domina. Ela só o quê? Impõe as coisas, né? Não existe um diálogo. Já o líder, eu acho que essa é uma grande diferença do modelo de chefe e do modelo de liderança, onde tem a coparticipação, a colaboração, o diálogo. Então, acho que você falou essas 3 fases que o líder flui de uma forma legítima, vamos dizer assim. Condução, ele conduz as pessoas, né? Ele influencia. Como? Com a própria postura e as ações, né? Não mais do que falar como fazer, é fazer, porque isso vai influenciar de uma forma quem está ao redor dele. E quem, na verdade, está ao redor de nós, né? Pequenos empreendedores, designers, arquitetos e decoradoras. São os empreiteiros, são os profissionais dentro de uma obra, são vendedores de lojas parceiras, de lojas e de empresas parceiras que também convivem em todo o processo do projeto. E também o próprio cliente. E outros profissionais, porque o design de interiores e a arquitetura também é uma atividade interrelacionada, né? Engenharia, enfim, o light designer. Existem outros profissionais de projeto afins que devem ter também uma comunicação e um diálogo. E também, nessa mesma, acho que são 3 palavrinhas do líder: a condução, a influência e a inspiração. Porque quando você inspira outras pessoas, eu acho que é mais, né, o melhor de tudo como líder. Porque, além de você influenciar, você passa a ser uma inspiração e ser um modelo, né, de conduta, de profissional. E isso é muito importante, porque isso vai facilitar essa comunicação, essa relação com esses profissionais envolvidos, né? E vai evitar alguns sentimentos ou algumas emoções, né? Que podem atrapalhar todo o processo de um projeto. Por exemplo, medo, tensão, pressão. Eu acho que
esses três elementos são totalmente prejudiciais no momento, num desenrolar, num desenvolvimento de uma obra, de um projeto, de uma ideia, né? Afinal de contas, nós temos a ideia, mas para construir essas ideias, nós precisamos de uma grande equipe. E mesmo que a gente tenha um escritório pequeno, essas outras equipes, né? E essa equipe maior, esses colaboradores, fazem parte desse todo processo. Então, por isso, essa habilidade ser tão importante no momento, né? De hoje, principalmente, que a gente tem que fazer essa comunicação de diversas formas, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por vídeo, né? E presencialmente. Então, a gente tem os modelos de comunicação, a gente tem a forma da gente gerenciar essas pessoas, o como passar. Então, assim, eu acho que grandes exemplos, você sempre me pede exemplos, né? O que são exemplos de liderança, mais do que conceitos? Por exemplo, quando você transmite uma ideia, você está sendo líder, porque você está usando a sua comunicação de uma forma acertada. Porque eu tenho que equalizar o como eu falo para cada um dos envolvidos nessa diferenciação dentro dessa nossa equipe, né? Que tem níveis muito diferentes de entendimento, de escolaridade. Então, a gente acertar e equalizar essa comunicação é uma grande habilidade dentro da liderança, né? A gente Ana, desenvolver isso. Desculpa aí. E você consegue falar, você consegue de repente se lembrar de qual era o seu maior desafio em ser uma boa líder, ou ser vista também como uma líder, expressar essa liderança que a gente está falando aqui de uma forma conceitual. Qual foi o seu maior desafio no início? E eu queria aproveitar e perguntar para as nossas seguidoras que estão aí, as nossas espectadoras, qual é o maior desafio de vocês na liderança e no escritório de interiores de vocês? Então, ainda hoje a gente pode falar, eu posso falar dois exemplos que eu vivi e que pode ser também uma dessas situações que muitas de nós, mulheres, arquitetas, designers, decoradoras, convivem no dia a dia de um escritório, no dia a dia de uma obra e que acabam também sendo frustrantes e até bloqueiam muitas profissionais que acabam desistindo da profissão por causa exatamente disso. Uma delas é o machismo, que ainda é um mercado muito masculino e acaba, de alguma forma, sempre, né, colocando a mulher como de lado, como ela sabe menos, eu que sou assim, assado, eu que entendo disso. Então, eu vencer essa barreira foi bem difícil no começo. E como que você vence essa barreira? Como que você venceu? Então, no primeiro momento, você mostrando que sabe como, fazendo. Porque isso é influenciar. Não mais falar como se faz, mas você pegar e fazer. Então, se eu quero uma obra limpa, eu pego um dia a vassoura, ou eu pego alguma coisa que não está dentro do meu agrado e faço, né? E dou uma organizada. Na hora que a pessoa, os envolvidos lá vêm, eu colocando, eu pegando, eu movimentando um saco de cimento, rapidinho aparece quem vai fazer isso para mim. Então, quando você faz, você se torna um exemplo para eles. Eu acho que essa é uma forma que eu usei para conduzir esse problema de uma forma feminina, né? Mostrando a minha pessoa, o meu talento e não me igualando à masculinidade. Então, assim, eu aceitando, eu sou mulher, eu sou assim, eu gosto da obra organizada e é assim que se faz. E eles têm que se adequar a isso. Então, você mostrar isso é uma forma de você liderar também, e esse é um dos principais problemas que muitas enfrentam nas obras. Um ambiente totalmente masculinizado,
né? Onde a mulher é vista de uma forma que fica um pouco à parte. Então, você se colocar ali numa relação de liderança é uma habilidade que você tem que desenvolver, porque se você não desenvolver, provavelmente você não vai trabalhar dentro de uma obra, né? Às vezes eu entro numa obra, tem 15 homens ali. Então, como você se comportar, como você se portar, que atitude você ter ali para você ser respeitada, né? Não só como pessoa, mas também como uma profissional que está direcionando, dirigindo. Tá ótimo. Acho que ficou bem claro. E eu tenho uma pergunta para você. É, Você acha que, de uma certa forma, para alcançar esse espaço, é preciso se a profissional fica um pouco mais masculinizada, assim, a maneira de falar, como que, sabe, na maneira de se colocar? O que que você acha? Eu acho que, de uma certa forma, manter o respeito e uma certa distância é importante para você ter essa visão externa, né? Esse reconhecimento. Então, você se portar num, de uma forma empática, né? Você entendendo o trabalho de cada um e a importância de cada um. Isso também faz parte, porque a partir do momento que você dá essa chancela para essa pessoa, ela também se sente importante. Muitas vezes ela usa esse preconceito para ela própria se valorizar. Uhum, Entende? Então, a entendo. gente Eu acho que sugerir. a gente passou aí por um detalhe que é essa questão de você saber identificar as características de cada um, para você saber o que você pode fazer ou não, e também o que que você pode fazer para inspirar essas pessoas e estar comunicando isso de uma maneira mais assertiva. E quando você fala em comunicação, isso também foi um problema no começo, né? Porque você imagina que a gente está acostumada a lidar com nível de detalhamento enfim, um linguajar mais técnico, que não é o linguajar comum, né? Da tauba, enfim, do linguajar da obra mesmo, de pessoas que têm eles têm o O conhecimento conhecimento prático, prático. mas eles não têm a escolaridade. E aí, né, palavras erradas, ortografia, o próprio português acaba atrapalhando essa comunicação. Então, eu consegui também desenvolver uma comunicação e uma linguagem para cada um desses níveis de escolaridade, de modo que eu posso falar com semi-analfabeto, né, que é um bom profissional dentro da minha obra, falar de igual para igual e ele entender exatamente o que eu quero que ele veja naquele desenho, porque muitas vezes num desenho tem tanta informação e a gente tem que um pouco enxugar isso para ele ver o que é exatamente, né, para ele fazer. Então a gente dá essa conduta, né? Dá essa ação para ele é muito importante. Fazer essa comunicação direta, assertiva, de uma forma que ele entenda. Isso é realmente uma habilidade dentro da liderança que a gente tem que evoluir de forma quando a gente lidar realmente com níveis de pessoas bem diferentes, mas que fazem o trabalho ser até mais rico, né? É verdade. Eu acho que dá para fazer uma live inteira só sobre liderança, né? Mas vamos passar para a segunda habilidade que a gente separou para falar hoje, que é a proatividade. Que, diga-se de passagem, Ana, é não só uma habilidade que é extremamente importante para quem quer empreender e para você que está montando o seu pequeno escritório de interiores, você que já tem o seu escritório, como para profissionais que também vão ser contratados por outras pessoas, porque os profissionais de recursos humanos
visam muito essa habilidade. O perfil de profissionais que as empresas estão buscando é um perfil de profissional que ele não espera falar para ele o que ele deve fazer. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa proatividade, que é essa característica nossa de antecipar e não ficar esperando para agir, ficar esperando uma determinada ordem ou ficar esperando um determinado evento para poder tomar uma determinada atitude. Então, eu acho que isso é uma característica que você tem e sempre teve, assim, muito, muito bem aguçada, e você conseguiu desenvolver ainda mais ela durante todos esses anos de carreira. Então, fala um pouquinho sobre a proatividade dentro do escritório de interiores e como também desenvolver para quem está começando e não se sente ainda muito proativa, o que pode fazer para poder treinar essa habilidade. Eu acho que a gente escolheu, né, 3 habilidades que são muito faladas, mas pouco entendidas. E a proatividade é uma delas, né? Você disse bem. Você se antecipar. Mas mais do que isso, é você solucionar antecipadamente problemas. E é disso que a gente precisa, de pessoas que antecipam, que estão vendo lá na frente o que vai acontecer, para ela reverter aquela situação. E aí ela acaba envolvida em contextos, quer dizer, evitando contextos desafiadores, porque ela consegue antecipar esses problemas. Então, isso foi uma estratégia, na verdade, que eu criei para diminuir os meus problemas, claro, os pequenos problemas durante uma obra, e com isso eu otimizar o meu tempo na conclusão de uma meta que eu quero, né? Porque quando eu traço com a disciplina, que a gente vai falar logo em seguida, a minha meta e o meu objetivo, eu miro ali e a gente tem que ir alcançar de alguma forma. E essa forma é sim com proatividade. Você antecipando esses problemas, se planejando, na verdade. Né? Porque quanto mais você planeja, você organiza, e aí a proatividade e a disciplina acabam se encontrando, não é verdade? Para quê? Para dar consistência e dar anteparo para a gente agir antecipadamente. Eu acho que o grande quê da questão da proatividade é a gente agir antecipadamente, né? Como friamente calculado, né? Ter aqueles movimentos friamente calculados. Eu acho que isso sim é a proatividade e não só você se antecipar e querer resolver qualquer coisa. Muito pelo contrário. Se você pensa o que tem que resolver antes, você foge daquele apagar de incêndio constante que a gente vive, principalmente com surpresas e pequenas incertezas, principalmente em reformas, né? Em reformas, porque é um campo onde provavelmente a gente vai ter surpresas e vai ter questões bem desafiadoras. Então, a gente ter essa proatividade só vai ajudar a gente ter mais consistência, principalmente na hora da gente tomar decisões rápidas, né? Porque você já pensou naquele problema ou pensou em algo que poderia acontecer, e isso já fez com que você, de alguma forma, se livrasse daquele problema. Porque vai ser muito mais fácil você solucioná-lo, né? É verdade. Eu acho que o maior desafio aqui, Ana, é justamente identificar as prioridades. E eu acho que isso, na verdade, é um passo que deve ser dado pela profissional, dela conseguir identificar quais são as prioridades da semana, quais são as prioridades da obra, quais são as prioridades do mês, o que ela quer conquistar no ano dela, e ter atitudes proativas em relação a essa determinada meta ou objetivo que foi traçado. E o grande desafio disso, Ana, é justamente criar isso, já que não existe um chefe para poder falar isso. Porque às vezes,
quando tem um chefe, às vezes Exatamente. é mais fácil. É verdade, você só segue os passos. E quando você é o guia, né? Você que está à frente, que aí você tem uma responsabilidade, você tem uma maior responsabilidade, né? Mas eu acho que também a proatividade é justamente o caso de você evitar aquela postura neutra. Aquela postura em cima do muro. Você tem que sair do muro, você tem que tomar a frente, você tem que despertar uma ideia, entendeu? Uma solução em cada uma das situações, seja numa semana para organizar o cronograma, e aí eu acho que entra a disciplina no seguinte sentido, né? O que é a etimologia da palavra disciplina? É aquele que segue. Então, segue o quê? Uma ordem, uma Uma coordenação, regra. uma regra. Então, assim, eu acho que dentro do nosso meio, ordem, ordenação e coordenação são três palavras-chave para gente. Porque nós somos uma equipe de um só, não. Nós somos uma equipe de vários. Então, tem que ser tudo coordenado para que tudo vá em prol e atrás, né? Com o objetivo e com a meta. Então, isso é ter disciplina, é você ter essas metas pontuadas, né? É você ter uma cronologia, é você pensar nessa cronologia, mesmo que ela não aconteça exatamente da forma que você pensou e que você antecipou, né? E isso também é uma outra questão, porque muitas pessoas pensam que o planejado tem que ser realizado exatamente daquela forma. E se alguma coisa foge daquilo, você se desestabiliza emocionalmente também. E a gente tem que entender que a cronologia é simplesmente um guia, mas que é um caminho que ele pode sofrer alguns pequenos desvios, mas que você tem que estar sempre olhando aonde você quer chegar para você, né, não fugir daquele desvio e pegar um caminho totalmente tortuoso. Então, eu acho que a disciplina ela tem a ver com a questão de você ter uma meta definida e os objetivos. E aí você vai trazer tudo que envolve ordem, cronologia, processo, método a seu favor para que tudo ocorra, né, da melhor forma possível. E quando a gente fala isso, o que a gente está querendo dizer? É você ter a hora de você começar o seu dia, é você ter o dia certo para ir nas obras, é você já estipular um horário que você vai fazer um atendimento, né? É você ter uma agenda mais organizada, porque gerir o seu tempo também faz parte disso, faz parte da disciplina. É você também gerir a tua vida pessoal com a tua vida profissional, mesmo que você tenha, né, um trabalho full time como o nosso, e a gente determinar que de 8 às 8 eu vou fazer esse atendimento, eu vou fazer criação. E aí também tem a disciplina, já que a gente também trata de um assunto que é a criatividade, muitas vezes, por causa disso, confunde, né? Eu tenho criatividade, sou uma inventora, sou uma criadora, e a disciplina não está associada a esse tipo de perfil profissional, digamos assim. Muito pelo contrário, cada vez que Eu acho que a você palavra, na verdade, que a grande maioria dos artistas fogem é rotina. O que eu vejo é muita gente fugir disso. E a disciplina, de uma certa forma, ela está atrelada, aliás, ela está totalmente atrelada a ter uma rotina, porque a rotina também ela é muito importante para você conseguir atingir objetivos, né? Então é um treino. A gente não pode esperar ir um dia na semana na academia e esperar ficar musculosa, porque não é assim que as coisas acontecem. Então não adianta fazer um post por ano, um post por mês e esperar que vá ter um resultado, por exemplo, no seu Instagram, nas mídias sociais, porque tem que ter uma disciplina. Então, se você estabelece que vão ser 3 posts na semana, cumprir com aquela rotina, qual é o dia que você vai deixar agendado esses 3 posts que você vai fazer?
qual é o horário que você vai deixar pronto, que você vai fazer os seus stories. Então, eu acho que toda essa questão também, Ana, que envolve atividades que não estão diretamente também relacionadas à obra ou ao projeto em si. Porque eu acho que isso é uma outra dificuldade para quem tem escritório, quem está gerindo o escritório. Quando não existe um trabalho específico, quando não está trabalhando nesse trabalho específico, a pessoa fica um pouco perdida, é como se ela não estivesse trabalhando. E a disciplina, na verdade, o que ela faz é ela combater isso. Porque sempre o profissional vai ter trabalho, mesmo quando ele não estiver trabalhando para um determinado cliente. É verdade. Certo? E E a aí eu queria disciplina saber. é um ingrediente, na verdade, do bom funcionamento desse mecanismo como um todo, né? Tanto os E, processos internos de escritório, como no nosso caso, o nosso PPE, né? Ou dentro de uma obra, dentro de um cronograma. Então, tudo isso faz parte dessa cronologia, mesmo que para fugir da rotina, você se dê, já que você também é gestora do seu próprio tempo, né? Você se dê algum tempo durante o dia para exatamente fugir dessa rotina, fazer uma outra atividade que não seja, que seja mais libertadora e etc. Ou, né, fazer uma yoga no período da tarde, mesmo dentro do horário de escritório, ou enfim, qualquer outra atividade, até mesmo uma função criativa, né? Então, você instituir algum tempo livre para alguma atividade específica que te dê um prazer maior, mesmo durante o dia, pode ser uma estratégia para você, né, fugir da rotina. E, na verdade, só auxilia todo esse processo, todo esse método construtivo do desenvolvimento do próprio trabalho, da própria comportamento, da própria pessoa, né? Enfim, da evolução profissional e também no desenvolvimento do trabalho que você está prestando e da qualidade desse trabalho, que é um serviço que você está prestando para outras pessoas. é verdade. Eu acho que o importante, Ana, só para a gente poder fechar esse assunto da disciplina, é a gente passar o entendimento que todas essas habilidades, aliás, não só a disciplina, são como um músculo que você vai treinando. Então, se por acaso você conseguiu identificar que você ainda não tem essa habilidade bem desenvolvida, o importante é você saber que todas essas habilidades elas são desenvolvíveis, né? Você pode aprender elas e a melhor forma de você aprender é você É praticando. executando. Não tem como, né? Então, eu acho que para a gente falar um pouquinho mais sobre esse músculo da disciplina, tem alguns gatilhos que eu acho bem legais, inclusive tenho visto algumas pessoas falarem aqui na internet. Por exemplo, para quem trabalha em home office, é você ter o hábito de se aprontar para o seu trabalho. Ainda mais agora, que na verdade o que acontece? No meio do dia surge uma oportunidade de você fazer uma reunião, né? Ou surge alguma urgência. E aí, como é que você faz se você tá toda descabelada, indo de pijama? Então, eu acho que é um gatilho muito bom para a criação desse hábito de trabalho é você não só colocar o horário, mas você ter aquele momento assim, agora eu comecei, tipo, né? E aí cada um vai desenvolver o seu. Eu não, se eu tiver, né, esses dias agora eu estou em casa, trabalhando de casa, para mim assim, é impossível trabalhar de pijama, eu não consigo. Então, criar esses pequenos gatilhos mentais que vão dizer para você, não, eu comecei e agora qual é a minha meta de hoje, qual é o meu próximo objetivo, e assim a gente vai retroalimentando, né? Que, aliás, isso é uma coisa que é sempre bom a gente lembrar, até para a gente mesmo. O sucesso, ele não é feito de uma coisa
extraordinária que a pessoa faz, que o profissional fez para ele alcançar, ele é feito de pequenos hábitos que são executados diariamente e que no final do ano, no final de cada 2 anos, aquilo sim é que vai fazer uma grande diferença. Então, eu acho que queria fechar ilustrando isso. E qual é a mensagem que você tem da live de hoje, Ana? Sintetiza aí em uma palavra ou frase qual é a mensagem que você quer deixar para as seguidoras. Ai, qual a mensagem? Bem, eu acho que, antes de mais nada, o que a gente tem que se afastar é da palavra medo, né? Porque o medo é o que afasta a gente de desenvolver qualquer uma dessas habilidades. Geralmente, as pessoas têm medo de liderar, porque a responsabilidade do líder é muito grande. E, na verdade, quando a gente pensa nas pequenas ações que esse líder está fazendo dentro de uma obra ou dentro de escritório, quando a gente se vê, a gente já está se vendo numa posição de liderança. Então, assim, a gente se afastar do medo e desse preconceito de liderar. Eu acho que liderar é uma palavra bonita e é uma palavra que as mulheres têm que se envolver mais, não é verdade? Principalmente deixar esse medo de lado, mesmo no ambiente masculino, e se expor, porque liderar também, de alguma forma, você está um pouco mais exposta, né? E para isso, a gente também tem que saber manter a nossa postura. Mas, como você falou, postura, atitude, disciplina são habilidades que a gente pratica. E quando a gente pratica, a gente desenvolve. É como se fosse um músculo. Quando a gente vê, a gente já está automaticamente executando aquilo de uma forma totalmente natural. E aí, eu acho que a mensagem que fica é deixar o medo de lado e partir para ação. Partir para ação, porque só assim a gente consegue praticar e desenvolver essas habilidades que, sim, fazem toda a diferença para desenvolver e potencializar o nosso trabalho, a nossa qualidade do nosso trabalho e também o nosso escritório. Isso aí, Ana. Adorei. Adorei falar aí um pouquinho com você e mesmo de longe. Um beijo. Tchau, tchau.